Conta da luz deve aumentar de novo. Primeiro mutirão de empregos em Canudos ofertou cerca de 900 vagas. Polícia apreende drogas sintéticas em Novo Hamburgo e Estância Velha. Mau tempo continua e preocupa a Defesa Civil da região. Os comentários dos colegas do esporte sobre o amistoso do Brasil que acabou agora há pouquinho. Fique atualizado com os principais fatos do dia que são destaque na edição impressa e no site do Jornal NH desta sexta-feira, 6 de junho. O NH ao vivo já começou, fique com a gente. Olá, começamos o noticiário falando de uma coisa não muito boa. A luz deve ficar mais cara de novo. Em edital publicado na quarta-feira, 28 de maio, a Prefeitura de Novo Hamburgo informou que a contribuição de custeio da iluminação pública vai acompanhar o aumento anunciado em abril pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Serão 32,05% de acréscimo em cima do valor que é pago pela iluminação das vias da cidade, além do aumento já pago na conta, que foi de 28,86% para residências e de 30,29% para indústrias. Impostos e mais impostos. Mais informações sobre este assunto você confere na edição do Jornal NH de amanhã. E agora falando de oportunidade de emprego. A primeira feira do Cine em Canudos ofertou cerca de 900 vagas em diversos setores. Misael Lima conferiu e traz as informações. Não foi nem o frio e nem a chuva que afastaram a população de participar do primeiro mutirão de empregos de Canudos. O Cine de Novo Hamburgo realizou o evento que contou com mais de 500 participantes e os resultados, mesmo com o tempo ruim, foram muito bons para quem participou. Como está sendo essa realização desse primeiro feirão em Canudos? Essa realização do primeiro feirão já tem superado as expectativas, embora hoje é um dia de muita chuva, né? Não acreditávamos assim que talvez viria um número de pessoas que já vieram, mas já em torno de 500 pessoas, e até às 9h30 da manhã 42 pessoas já haviam sido contratadas. Também esse primeiro feirão de emprego do bairro Canudos, ele tem tido o apoio da própria comunidade, né? A comunidade que já tem participado dos outros feirões, das outras edições, e tem feito a divulgação. Conforme nos relatou uma moradora do bairro Canudos, qual nós fomos divulgar o feirão de emprego de Canudos na sua residência, no seu comércio, e ela colaborou com a divulgação porque a sua filha havia participado do mega feirão de empregos no dia 11 de março e está contratada através daquele mega feirão. Foram 17 empresas que ofereceram mais de 350 vagas nos mais diversos setores. Entre eles, o setor de segurança, onde Júlio encontrou uma vaga. Eu vi na televisão hoje de manhã, daí eu já estava meio que procurando, daí eu peguei e passei. E como é que foi a sua busca? Você chegou aqui e já encontrou uma empresa para trabalhar? De segurança. Já se inscreveu? Fiz ficha, estou só esperando chamar. Quanto tempo mais ou menos que você levou para ser atendido? Foi 5 minutos, eu acho, nem isso. A Polícia Civil, através de agentes da 3ª Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo, cumpriu 3 mandados de busca e apreensão na manhã de hoje, no bairro Canudos, aqui em Novo Hamburgo, e outro no Rincão dos Ilhéus, em Estância Velha. Em torno de 50 comprimidos de êxtase e 4 ampolas de bureteston e 10 seringas foram apreendidas durante a operação. As drogas eram comercializadas em festas, raves e inclusive em casas noturnas e bares da região. 3 pessoas suspeitas de tráfico das drogas sintéticas foram investigadas ao longo de 2 meses. Ninguém acabou preso em flagrante. As investigações terão continuidade. O telefone para denúncias anônimas de tráfico de drogas podem ser feitas através do telefone 3582-3553. Mais um indiciado no caso do menino Bernardo. O irmão da assistente social Edelvânia Vierganovics, Evandro Vierganovics, foi acusado pela Polícia Civil por homicídio simples e ocultação de cadáver.
A parte complementar do inquérito foi entregue hoje no Fórum de Três Passos, cidade onde a criança morava. As provas fundamentais contra ele foram uma testemunha que viu o carro de Evandro próximo do local onde o corpo do menino foi encontrado e o detector de mentiras. Ele teria apresentado desconforto ao falar sobre a abertura do buraco diante do aparelho. A irmã de Evandro está presa desde o dia 14 de abril por envolvimento na morte da criança, assim como o pai do menino, o médico Leandro Boldrini, e a madrasta de Bernardo, Graciele Ugolini. Os três foram indiciados por homicídio qualificado. O corpo de Bernardo foi encontrado enterrado em um buraco no interior de Frederico Westphalen no dia 14 de abril. E a população está convidada para participar da audiência pública da CPI da Energia Elétrica, que está acontecendo neste momento na Câmara de Vereadores hamburguense. A CPI da Assembleia Legislativa, que é presidida pelo deputado hamburguense Lucas Redecker, do PSDB. Hoje à tarde ele esteve aqui no Jornal NH e conversou com João Ávila, editor de política. Dá uma olhada. Olá, Alcione. Antes de se dirigir para a Câmara de Novo Hamburgo, onde ocorre a audiência pública da CPI da Energia Elétrica da Assembleia Legislativa, o deputado Lucas Redecker, que é de Novo Hamburgo, passou aqui pelo Jornal NH, pelo Grupo Sinos, para falar um pouquinho da expectativa. Deputado, na verdade, em primeiro lugar, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui. Qual a importância de trazer a CPI em audiência pública para o interior do Estado? Bom, boa tarde, João, Alcione, aos internautas que nos acompanham. Na verdade, Novo Hamburgo foi uma das cidades mais atingidas pelo problema da energia elétrica quando nós tivemos aquele temporal, aquele vendaval fora de época no último verão. Também ocasionando o problema mais antigo, na consequência que nós tínhamos há mais tempo. Então nós, em virtude de Novo Hamburgo e de outras regiões do estado que sofrem o mesmo problema, resolvemos instalar lá na Assembleia Legislativa a CPI de Energia Elétrica. Definimos que faríamos 6 audiências públicas no estado do Rio Grande do Sul para escutar a comunidade e as pessoas que viveram este problema e continuam vivendo o dia a dia, sendo tanto o cidadão, o morador, o comerciante, o empresário, aquelas entidades representativas. Então este é o momento de Novo Hamburgo ser escutado, que nós possamos dar todo o encaminhamento das reclamações e dos problemas que ocorrem na nossa cidade para que a CPI possa ter isso de maneira formal, que é muito importante, e que nós encaminharemos não só no questionamento, no debate com a S-Sul, mas também encaminharemos no relatório final, que será dirigido para o Ministério Público. A CPI tem mais uma audiência na segunda-feira, tem outras audiências nas segundas que seguem agora. O que for debatido em Novo Hamburgo hoje vai ser levado para essa reunião? Sem dúvida alguma. Esse eu acho que é um momento importante porque na sexta-feira será a audiência pública, que é hoje, e na segunda já é o debate e as oitivas com a S-Sul. Ou seja, nós estaremos com todo o debate fresquinho pela nossa própria assessoria, que tem tudo já gravado e arquivado das coisas que se passaram, mas acima de tudo que nós vamos escutar. Então, quem está em casa, se quiser dirigir até a Câmara de Vereadores, quiser falar, a audiência pública tem essa vantagem, todos têm a sua fala assegurada, dentro do tempo regimental de ocorrer a audiência pública, para que nós possamos escutar a comunidade e que venham dizer para nós quais são os problemas, o que está acontecendo e o que não está acontecendo, que é o pior de tudo, né? Nós estamos debatendo o que não aconteceu. Agora, deputado, qual é a principal dificuldade que vocês estão enfrentando na CPI? Vocês estão conseguindo quórum? Vai ser fácil votar esse relatório? Como é que está a participação, especialmente dos partidos vinculados ao governo? Há um boicote explícito do governo, da bancada do PT, do PDT e do PTB, que não participam da CPI, tentando tirar o quórum para que ela não aconteça. Porém, para a abertura das oitivas, para escutar a CPI, nós precisamos de 3 deputados. E aí nós temos a participação de deputados que não são da base do governo, que dão quórum e que debatem, participam e estão diretamente vinculados aos problemas da CPI. Quem é que é prejudicado com isso? O cidadão gaúcho. Porque aqueles deputados que estão na Assembleia, na CPI, não participam da CPI, estão ausentes, não estão cumprindo com o seu papel, eles deveriam estar levando o problema da região que eles representam e das pessoas que eles representam na Assembleia Legislativa e também dentro do seu partido. Esses 3 partidos, PDT, PT e PTB, eles estão sem representação na CPI e os municípios que eles têm representatividade não têm a representação na Assembleia. Infelizmente é um problema, mas isso aí depende da responsabilidade de cada um e, acima de tudo, da competência que eles têm e da relação com o cidadão gaúcho.
Encerrada a CPI, o relatório vai ser encaminhado, vai ser tornado público, claro, mas também vai ser encaminhado ao Ministério Público, é isso? Exatamente, o relatório da CPI ele será encaminhado para os órgãos competentes, que é Ministério Público, Justiça, Ministério Público de Contas, e aí eles dão encaminhamento, porque nós não temos a condição de punibilidade. As pessoas acham que a CPI vai botar gente na cadeia, a CPI não põe ninguém na cadeia. A CPI investiga, faz o seu relatório com toda a investigação e encaminha para os órgãos competentes que terão o encaminhamento. Mas o Ministério Público, quero agradecer ao Ministério Público, que destinou uma promotora, a doutora Caroline Vaz, para acompanhar a CPI, pararam com uma investigação interna que tinham, tratando do problema energético do Estado, para que a CPI fizesse o trabalho e fizesse um trabalho em conjunto com o Ministério Público. Está sendo muito bom. Okay, então, obrigado, deputado. Esse não é o deputado Lucas Redecker, presidente da CPI da Energia Elétrica da Assembleia Legislativa, que está neste momento realizando uma audiência pública aqui em Novo Hamburgo. Lembrando, no dia 31 de janeiro, um temporal atingiu o município e algumas regiões chegaram a ficar 13 dias sem o fornecimento de energia elétrica. É contigo, Alcione. Tá certo, então. Obrigada, João. Segue até domingo o primeiro Salão do Imóvel em Novo Hamburgo. São mais de 5.000 ofertas de imóveis. Mais de 30 empresas, entre construtoras e imobiliárias, ofertam preços promocionais e condições de pagamento diferenciadas. Dá uma olhada na reportagem de Francine e Natasha, que acompanhou a abertura do evento, que aconteceu na tarde de ontem. Mais de 5.000 imóveis estão à venda no primeiro Salão do Imóvel, que teve início nesta quinta-feira nos pavilhões da FENAC, em Novo Hamburgo. Incorporadoras, imobiliárias, construtoras e até bancos estarão à disposição de quem deseja realizar o sonho da casa própria. A expectativa é que pelo menos 5.000 pessoas visitem o evento, que segue até este domingo. E uma correção, então, a reportagem foi de Tatiana Renz e não da Francine Natasha. A gente vem falando desde ontem que a Defesa Civil de Novo Hamburgo está em estado de alerta devido às chuvas que atingem o estado desde a noite da última quarta-feira. Dados captados pelo pluviômetro instalado no município registraram 50,2 milímetros de chuva em 2 dias de precipitações. O Rio dos Sinos também está sendo monitorado. Em recente medição, o nível estava na marca dos 5,27 metros. E o alerta se intensifica porque a chuva não deve dar trégua no fim de semana. Confira a previsão completa com Darielle Gomes. Olá! O fim de semana será marcado por nebulosidade. O sábado e domingo deve ser de chuva e trovoadas em áreas isoladas do Rio Grande do Sul. As imagens de satélite mostram algumas nuvens sobre o estado. Do Vale dos Sinos haverá variação de nebulosidade e, como consequência, chuvas em algumas áreas. A mínima será de 11 e a máxima de 24 graus. No Vale do Paranhana, o fim de semana não é diferente. Pode chover a qualquer momento por lá. As temperaturas ficam entre 11 e 23 graus. O tempo chuvoso também predomina no Vale do Caí. Lá a mínima será de 10 e a máxima de 22 graus. Na região das Hortênsias pode chover a qualquer momento no sábado. Já no domingo, o tempo fica parcialmente nublado. Lá as temperaturas ficam entre 9 e 21 graus. No litoral, chuva em pontos isolados. A temperatura oscila entre 14 e 21 graus. E em Gravataí, região, o tempo será praticamente igual às outras cidades. Chuva e trovoadas em áreas isoladas. A mínima será de 10 e a máxima pode atingir os 26 graus. Bem, agora você já está informado sobre a previsão do tempo para este fim de semana. Até mais! E vamos aos assuntos de esporte com Christopher de Matos. Hoje falando de seleção brasileira que venceu aí o amistoso, né, Christopher? Boa noite. Boa noite. Isso mesmo. Pois é, uma vitória apertada por 1-0 contra a Sérvia no estádio Morumbi, mas eu acredito num amistoso muito mais importante para a seleção do que propriamente aquele de terça-feira passada, sobre o Panamá e a goleada por 4-0. Esse jogo contra a Sérvia é uma equipe
contra uma equipe bem mais forte, bem mais tradicional, apesar de ser um país recente, depois da divisão política na Iugoslávia. É uma equipe que mantém as características, por exemplo, que o Brasil vai ter pela frente contra a Croácia, na quinta-feira da semana que vem, lá na Arena Itaquera, em São Paulo. É um time que marca muito forte e que tem uma boa saída de jogo. A Croácia, inclusive, tem mais saída de jogo que a própria Sérvia, mas também não tem uma defesa tão sólida quanto tem esse time que o Brasil enfrentou hoje. O mais importante nesses jogos complicados é mostrar a capacidade de encontrar soluções dentro de uma partida tão truncada, tão apertada como foi essa, e o perfil do time brasileiro quando pressionado. Foi exatamente isso. O Brasil foi marcado por 2 linhas de 4, e essa marcação que os europeus do leste costumam fazer, e de uma forma tão forte, e complicam sempre a vida do Brasil, e historicamente os times brasileiros que jogam contra estrangeiros nesse sistema de marcação têm problemas. Mas o Brasil encontrou no segundo tempo, a partir principalmente de uma dinâmica um pouco mais de velocidade, a partir da entrada do William no lugar do Oscar. O Oscar mais uma vez foi mal e corre o risco de ficar de fora do time na sequência do campeonato, dependendo dessas atuações precárias. Com essa velocidade o Brasil começou a encontrar oportunidades e teve, acima de tudo, a primazia, a importância do Fred como um homem de área. Se o Fred tinha ido mal lá contra o Panamá, nesse jogo ele teve uma bola, teve uma chance e fez o gol. E é isso que se espera de um centroavante, né, Alcione? Tava todo mundo com medo de lesões aí nesse amistoso, que na verdade era mesmo um jogo treino, vamos dizer assim, né? Mas tava se falando muito, a mídia estava muito em cima disso também, até que ponto esse amistoso era válido, colocando em risco aí a integridade mesmo dos jogadores. Entra para campo, inconscientemente os jogadores levam o risco de lesões. E a gente acompanhou no jogo, na mesma hora que estava acontecendo o jogo do Brasil, a Alemanha, uma das favoritas, estava em campo. E o Marco Reus, que é um dos principais jogadores da equipe, deixou o campo com uma lesão no tornozelo e deve ser cortado a qualquer momento da Copa do Mundo. Um dos principais jogadores da Alemanha. Num amistoso contra a Armênia, uma equipe fraca, a Alemanha venceu por 6 gols, 6-1. E aí você imagina perder um jogador dessa importância faltando 6 dias para o Mundial. E é exatamente isso que acaba pesando dentro de campo. No primeiro tempo o Brasil foi extremamente desligado e evidentemente que os pés estavam em campo, mas a cabeça certamente longe dele. Ninguém quer perder a oportunidade de uma Copa do Mundo em casa, faltando tão pouco tempo. Então é normal que se tire o pé das divididas, principalmente como diante do fato que a Sérvia estava marcando muito forte, chegando um pouquinho mais intensamente. Mas isso, ao invés de trazer preocupação, deve trazer ao Brasil, à seleção, exatamente a confiança de ter passado por um desafio tão forte como esse, que é exatamente essa questão de marcação, que vai acontecer de uma forma muito forte na Copa. Ninguém saiu machucado, essa é a grande notícia. Coisa boa. A gente vai voltar, depois a gente tem um VT para mostrar para vocês, depois a gente vai voltar para falar de dupla Grenal também, tá, Christopher? Fica aqui. Mas mesmo em meio à greve dos metroviários, da Polícia Militar e diversas outras categorias, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, declarou que a entidade está otimista em relação ao sucesso da Copa no Brasil. Dá uma olhada. Blatter conversou com jornalistas em meio a uma greve no metrô que piorou o trânsito na capital paulista há uma semana da Copa. Várias delegações da FIFA ficaram presas no congestionamento por até 2h30, no trajeto entre o aeroporto e o hotel. Mesmo assim, o presidente da entidade disse estar confiante e afirmou que depois do início da competição, o ambiente vai ser melhor. Aqueles que estiveram 4 anos atrás na África do Sul, nesse mesmo período, uma semana antes do pontapé inicial, manifestaram os mesmos votos de confiança. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, garantiu ainda que foi feito todo o possível para as equipes do Mundial contarem com os melhores centros de treinamento. Ele assegurou que não vai ter qualquer perigo nas primeiras semanas da Copa, consideradas as mais importantes pelo maior número de times. Não há nada em que a gente esteja em risco em qualquer jogo durante a primeira semana do torneio. Quero dizer, estamos no controle. Não temos medo dos próximos dias. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, também se mostrou confiante. Nós vamos celebrar uma Copa do Mundo com paz, com fraternidade e com a vitória do Brasil. A partida de abertura do Mundial vai ser no dia 12 de junho, entre Brasil e Croácia, no Itaquerão.
Gente otimista, né, Christopher? Otimismo desde sempre, a FIFA Desde tem. sempre. Christopher, o que tu acha disso? Tu acha que é mesmo? A FIFA tem tudo na mão, que a gente não precisa se preocupar, que a Copa vai acontecer? Eu acho que é uma forma da FIFA defender o seu peixe, né? Certamente a Copa do Mundo vai acontecer, o Imagina na Copa vai permanecer e vai ter Copa sim, apesar dessas brincadeiras que acontecem nas redes sociais e nos protestos. É verdade que teremos uma erupção de movimentos como estamos tendo. Hoje tivemos novamente. Dentro dos estádios não vão acontecer, alguma outra vaia para algum ou outro político, isso vai acontecer. Mas dentro dos estádios, até pelo sistema de segurança que a FIFA arma, não há nenhum risco. Agora, dizer que está tudo pronto, não. A gente está vendo o que está acontecendo lá na Arena Itaquera, o palco da estreia. O estádio não ficou pronto, não vai estar coberto como era a previsão inicial. Ou seja, os primeiros lugares, a área VIP, quem pagou mais caro, se chover, vai molhar. Então é melhor se preparar para levar um casaco, alguma coisa assim. Agora, dizer que está tudo pronto, não. A gente está acompanhando aqui o Beira-Rio hoje ainda, passando por vistoria da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros para ter o laudo definitivo. Lá na Arena das Dunas, em Natal, o estádio não está finalizado. É mais um otimismo político do que propriamente uma declaração realista. E detalhe, né? Faltando menos de uma semana para o início da Copa. Na Arena Itaquera, por exemplo, Alcione, já há a previsão que o estádio vai ficar pronto daqui a 1 ano e meio. Então, dizer que está tudo pronto hoje é no mínimo... Pelo menos para essa Copa, não. Para essa Copa não, a gente não sabe para qual eles estão falando. Pois é, então, ninguém avisou, né, para qual Copa. Pelo menos ainda não. Para alguma Copa do Mundo. Então, Christopher, falando de dupla Grenal, então eu sei que tu tem novidades aí pra gente. Rapidamente, assim, 2 notícias. Apesar das férias, os negócios parecem acontecer. O Inter oficializou hoje a assinatura de contrato com o Arangues para a prorrogação, a compra dos direitos federativos junto ao Granada. Falta ainda agora esses documentos chegarem na Espanha, o presidente do clube espanhol assinar, devolver para o Inter, protocolar em cartório, o jogador chileno vai ser do Inter a partir de agosto de forma definitiva. Lembrando que ele está por empréstimo aqui até agosto. O Inter levou até a concentração do Chile hoje, os documentos para serem assinados, e esse jogador vai permanecer no Inter. E é uma grande notícia, é o melhor jogador do Inter no primeiro semestre. De Grêmio, rapidamente, a possibilidade sim do meia Juliano, aquele ex-Inter, campeão da Libertadores 2010, eleito o melhor jogador da competição, jogar no Grêmio. É um negócio complicado, é o início de uma negociação, é o início de uma tratativa, ele tem contrato por mais 1 ano com o Dnipro da Rússia, da Ucrânia, melhor dizendo, mas tem interesse de voltar ao Brasil e o Dnipro deve facilitar essa negociação. Claro que o Grêmio vai precisar ainda de investidores e dinheiro para entrar nessa jogada, mas seria, sem dúvida nenhuma, um reforço e tanto para o Grêmio. Tá certo, então. Notícias do esporte dadas. Muito obrigada, Christopher. Eu que agradeço. Voltamos na segunda-feira, né? Com certeza, com certeza. Bem, gente, o NH ao vivo de hoje fica por aqui. Mais notícias você confere no site, na edição impressa e também nas redes sociais do Jornal NH. Acesse o facebook.com/Jornal NH e o Twitter no @Jornal NH. Deixe lá a sua opinião e comente à vontade. Aproveite bem o seu fim de semana e obrigada pela sua companhia. Até a próxima.